Galera, por mais de 1000 anos o povo do Japão tá lutando contra criaturas absurdas, conhecidas como os kaijus. Kaijus são criaturas monstruosas que vêm de diferentes tamanhos e diferentes formas. Todos eles têm características diferentes, alguns são mais humanos do que outros, inclusive. E cada kaiju possui um núcleo específico que é conhecido como órgão vital único deles. Também é a fraqueza de cada um deles, tá? E como cada kaiju tem um tipo diferente, né, a localização do núcleo também muda de acordo com o tipo do kaiju. Mas não é dessa localização que a gente está aqui para falar. Hoje a gente está para falar de cada um dos kaijus mais poderosos, dos 15. Obviamente que não tem como a gente falar dos 15 porque tem alguns nesse meio aí que não apareceram. Então é normal você ver durante o vídeo eu pular alguns dos kaijus, tá? Então se prepara, vem comigo pra gente acompanhar quem são esses kaijus mais poderosos e destacar cada um deles. Vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, família, vamos olhar direto o caso do Kafka, por exemplo. Ele já é chamado de kaiju número 8. Isso significa que existem outros kaijus tão poderosos quanto ele, apesar da sua natureza mais comum, né? Só que cada kaiju possui diferentes habilidades e poderes, como a gente falou. Por isso é bastante raro a gente encontrar um kaiju que seja igual ao outro ou que seja semelhante. Alguns poderes a maioria dos kaijus tem em comum, que são, no caso, a força absurda, a habilidade de proliferação, grandes níveis de fortaleza também. Alguns deles são capazes de voar, outros são mais complexos, né? São até capazes de praticar a linguagem humana, de conversar através disso, sair falando com os humanos. Por isso, a Força Defesa Anti-Kaiju acabou criando uma escala de força para todos os kaijus. O primeiro dentro dessa classificação aí são os Honju. Esses caras geralmente são os maiores kaijus, os mais poderosos. E é aquele que gera e guia todos os outros Yojus, né? Através dos seus órgãos proliferativos. Seu nível de fortaleza geralmente está acima dos 6, né? E o Honju, cara, com um nível de calamidade, né, de fortaleza dele de 6,4, exigiria um pelotão inteiro de soldados da força de defesa, né, para conseguirem derrotar ele. Apesar de que tem gente que faz essas proezas sozinha, né? Estamos falando de quem? Capitão ou o vice-capitão conseguiriam fazer isso tranquilamente. Depois dos Honjus temos os Yojus, que a gente acabou de comentar, né? Que é um kaiju menor que acompanha o Honju. Geralmente vários Yojus vão juntos para ajudar o Honju. Alguns tipos de Yojus podem inclusive ter órgãos proliferativos também como os Honjus. E o Yoju pode aparecer de muitas maneiras diferentes. Viajando por rotas feitas pelos Honju, passando pelos Honju, sendo criados pelos Honju, muitas outras formas. Alguns Yojus, eles podem ter um número de fortaleza acima dos 6.0, sendo assim uma ameaça de nível Honju, enquanto ainda é um Yoju. E depois que nós chegamos aos monstros mais poderosos, né, eles acabam atingindo um nível especial de fortaleza, né, que era maior do que 8. Temos as classes especiais a partir daí, que são conhecidas como Daikaiju. Eles apareceram no passado desde a era Meirei, né, que esses tipos de kaiju inclusive fazem parte da categoria mais forte por conta não necessariamente do poder dele, ligado ao tamanho no geral, né, já que o Kafka, por exemplo, que tem um nível de fortaleza de 9,8 na forma de kaiju dele, não é um kaiju absurdamente grande, não é o mais alto visto até agora na série. Ele já derrotou vários kaijus maiores do que ele. Devido ao incrível poder, o Daikaiju, mano, ele também pode ser um Honju e guiar um grupo de Yojus aí, né? Como o Kaiju número 10, por exemplo, que ele faz lá com o Wyvern Kaiju. Mas apesar disso, todos os Daikaijus não estão ali acima de operar individualmente, sacou? De acordo com o Isao Shinomiya, a Força de Defesa atualmente tem cerca de 2 dúzias de oficiais de elite que têm chance de assumir um Daikaiju. Mas menos de 10 dessa galera em combate, né? Um combate único, mano a mano. Quando você luta contra o Daikaiju numerado, mano, o número fica ainda menor de pessoas que conseguem lidar com esses caras que são absurdamente fortes. E por fim, nós temos os kaijus identificados, que são conhecidos como os kaijus numerados, né? Aqueles cuja neutralização leva muito mais tempo, principalmente se eles tiverem um nível de força acima de 9. Por esse motivo, o departamento de neutralização dá a eles vários codinomes, né? Que são os codinomes numerados para identificar eles. Mesmo que os Daikaijus desse calibre sempre tenham aparecido na história, os números de identificação deles foram implementados somente depois de ser estabelecido o sistema de fortitude que eles estabeleceram. De acordo com o Keiji Tami, seriam levados vários oficiais de nível de capitão para conseguir derrotar um Daikaiju identificado, sacou? Numerado. Quando eles são mortos e armados, os cadáveres dos kaijus identificados acabam se tornando núcleos das armas numeradas. E quando usa essas armas aí, o usuário pode ter inclusive visões dos kaijus identificados usados como núcleo.
bem como também acessar as memórias do ex-proprietário dessas armas através dos seus fantasmas. Inclusive, é até legal a gente saber que apenas 15 Daikaijus identificados apareceram em toda a história. Lembrando, alguns desses kaijus já se tornaram armas numeradas e outros não apareceram ainda, não foram apresentados pra gente. Vamos começar direto aí pelo Kaiju número 1, então. Como Kaiju identificado, o Kaiju número 1 era um Kaiju extremamente poderoso. De acordo com o diretor-geral, o Isao Shinomiya, o Kaiju número 1 ele era temível, o cara cujos ataques eram inevitáveis, sacou? Por quê? Como o Kaiju ele tinha uma pseudo-previsão. A retina do Kaiju número 1 permitia que ele visse através dos outros seres vivos, que fazia com que ele identificasse pontos fracos, além de também dar uma visão aprimorada para ele. O mais importante, essa perspectiva acaba sendo fundamental para discernir os impulsos simpáticos que pertencem à parte observada, né? Aos inimigos dele, o que meio que simulava uma pré-cognição. Ele conseguia ver o futuro e combatia esse cara, então ele era capaz de saber de antemão o que o oponente ia fazer. Isso permitiu que o Kaiju número 1 desencadeasse ataques infalíveis, ele nunca perdia. Só que ainda assim ele foi derrotado e posto nas mãos de uma arma numerada agora do Gen Narumi. E detalhe, ela se tornou ainda mais roubada na mão dele, sabe por quê? Porque ele desenvolveu melhor a previsão que ele tinha, a pseudo-previsão se tornou a previsão. Apesar de ser uma arma numerada ter menos poder do que o Kaiju e o núcleo dele no geral, o Gen ele desenvolveu uma forma avançada da previsão que o número 1 nunca possuiu. Além dos sinais elétricos, a arma também pode detectar elétrons em movimento, ou seja, mudanças de temperatura e terreno também são detectadas a partir dessas coisas todas, o que facilita muito para ele em combate, uma forma muito top. Depois dele temos o Kaiju número 2. Como um Kaiju não identificado, a gente sabe que ele é um monstro tremendamente destrutivo, capaz de representar uma ameaça para uma cidade inteira, cara. E esse cara era tão poderoso, inclusive, que ele fez literalmente com que uma pessoa mais brava, só um homem do calibre dele, conseguisse usar isso daí, que seria o próprio Isao Shinomiya. Ele era o único que conseguia lidar com o poder do Kaiju número 2. Na verdade, o Isao, quando usava o poder do número 2, ele foi capaz de ferir facilmente o Kafka lá, numa luta, né? Que tava o Kafka na forma de Kaiju, ganhando um poder a par com o Daikaiju, tá ligado? Apesar dele ter sido bem passado ali, né? No auge dele, ser considerado o cara mais forte. Ele adquiriu a partir daí a força imensa do Kaiju, que foi identificado como uma classe gigante, e ele tinha o poder suficiente para destruir completamente a cidade. Ele tem uma resistência muito maior, tanto que o próprio Kaiju número 2 já tinha essa resistência notável, e o Isao, ele conseguiu defender, ele mesmo falou que se ele estivesse lutando contra o Kaiju número 8 e tomasse as porradas do Kafka, ele não teria sobrevivido, se não fosse a própria armadura, os escudos dela defendendo ele. E ele tem ataques sônicos também, na qual o próprio Kaiju número 2 costumava expandir o alcance dos ataques com uma explosão sonora. Eles têm a emissão de energia, na qual o Kaiju número 2 mostrou uma capacidade de liberar energia altamente destrutiva, semelhante à eletricidade da boca dele. Inclusive, a roupa que foi forjada a partir do cadáver dele também é capaz de liberar níveis super altos de energia eletromagnética. Esse poder, justamente com o resto do corpo armado do número 2, foi absorvido pelo Kaiju número 9 no futuro, quando o Isao acabou morrendo, né? E é interessante a gente até falar que ele acabou se tornando um dos mais fortes Kaijus existentes, inclusive mais forte do que o Kaiju número 1 que a gente já citou. Porque apesar do Ken ser alguém muito roubado e ter aquelas habilidades do Kaiju número 1, cara, ele nunca conseguiu derrotar o Isao, que era o mentor dele em uma batalha. Então, tá lá, fica por baixo aí. Temos o Kaiju número 4 agora. Vocês devem ter notado que eu pulei o número 3, porque o número 3 não foi apresentado. Galera, o Kaiju número 4, ele é um grande monstro voador. Um cara que tem um rosto plano com 3 olhos e dentes afiados. O corpo dele é muito parecido com o corpo de uma centopeia. Você já viu que esses bichos são muito esquisitos. E também tinha vários conjuntos de asas, semelhantes a insetos nas costas. É uma mesclagem de vários monstros. Só que esse Kaiju, ele se tornou uma arma numerada número 4. Originalmente ele foi usado por Hikari, mas desde que Matsumoto pensou em Kikoru herdar esse traje aí, o design tinha feito para se adequar aos dois. Como a imagem de Hikari era uma valquíria, o design tem uma aparência muito nobre. E como o Kaiju número 4 que a gente comentou, que ele tem aqueles conjuntos de asas, isso já permitia que ele voasse em velocidades absurdas. Tanto que, como forma de arma numerada, ele é considerado a arma mais rápida do arsenal da Força de Defesa. Mano, não tem como bater de frente com ele. Tanto que ele permite que o usuário voe livremente pelo ar em altas velocidades. Inclusive, ele se tornou um Kaiju muito mais rápido do que um olho humano pode seguir.
A Kikoru já mostrou isso algumas vezes durante a história. Ela já passou de um lugar para outro numa velocidade surreal, mas atualmente a capacidade dela, inclusive usando esse traje, é a mais alta como oficial anti-Kaiju. Ela pode liberar 93% dos poderes do traje, o que realmente é um número considerável, mas ainda assim ela não seria mais forte em termos de habilidade, como usuária desse negócio. Então acaba que ela não ficaria entre os mais brabos dos mais brabos, porque isso também depende da habilidade do usuário. E a gente também não viu ela lutar contra Kaijus de níveis, assim, uma fortaleza de nível 8, sacou? Por exemplo, a mãe dela já teve que sacrificar para poder lutar contra o Kaiju número 6. Então tem coisas por vir ainda que a gente pode aprender no meio dessa história. Falando em Kaiju número 6, vamos entrar nele. É o próximo aqui da parada. Já que o 5 também não foi apresentado, o Kaiju número 6 também conhecido como o Rei Kaiju. Você já tá ligado que o nível do cara é diferente, né? 10 anos no passado, cara, o Kaiju número 6 ele estava no centro de vários cataclismos que estavam acontecendo, que trouxeram a morte, inclusive, de 200 oficiais das forças de defesa e 3 capitães, como o capitão da 2ª divisão Hikari Shinomiya, sendo a vítima mais notável dessa parada. Só que depois da morte dela, o cadáver foi convertido num armamento pela força de defesa. Só que, como não tinha ninguém compatível com essa arma de fato, ela foi abandonada no armazenamento a frio para poder não perder as qualidades. O Kaiju número 6 era descrito como um Kaiju identificado extremamente poderoso e perigoso, até mesmo ganhando o título de rei dos Kaijus, como a gente falou. O cara tinha um nível de fortaleza de 9,6 quando ele estava vivo. E ele conseguiu guiar o cataclismo incomparável ao lado de vários Kaijus de nível Honju. Número 6, por incrível que pareça, ele tem o 2º maior nível de fortitude conhecido na série, só perdendo para uma pessoa, o Kaiju número 8, que é o Kafka. E esse cataclismo aí, pra vocês entenderem, foi um ataque que desencadeou uma tempestade de neve em Odawara, que assim, o nome ainda é reconhecido como símbolo de desespero, tá ligado? Para as pessoas, porque foi absurdo. Mesmo com uma arma numerada depois, cara, o poder dele era ainda forte o suficiente para derrubar um oficial talentoso como Leno Ichikawa, assim, seria muito fácil. E aí, ela daria poderes ao usuário, que seriam a criocinese, no qual ele parece ter tido poderes relacionados ao gelo, né? E a mera presença no campo de batalha causava uma tempestade absurda. O traje foi forjado a partir do cadáver para emitir essa energia fria, justamente, e que não pode faltar nessas histórias, né? Porque geralmente tem que ter um monstro que seja do gelo. Bom, depois desse Kaiju temos o Kaiju número 8. Apesar dele ser totalmente desconhecido, parece ser muito fraco à primeira vista, o Kaiju que entrou dentro do Kafka, que fez ele se tornar o Kaiju número 8, é um dos mais poderosos da série, se não o. Na verdade, acho que é o mais poderoso por conta do nível de fortaleza dele. Depois do Kaiju desconhecido entrar na boca do Kafka, o Kafka teve aquele poder, se transformou aí num Dai Kaiju humanoide, ganhando habilidades imensamente absurdas. Ele eventualmente aprendeu a usar o poder dele num nível muito mais avançado, que permitiu que ele mudasse algumas partes específicas do corpo dele, sem ter uma transformação completa. Por outro lado, isso também permite que ele pareça externamente como um humano, então facilita com que ele tenha essa interação com os outros humanos. Infelizmente, a natureza Kaiju dele ainda permanece, tornando quase impossível do Kafka atualmente extrair além do 1% de poder liberado do traje de combate da força de defesa que ele usa. A gente tem algumas teorias sobre o porquê que isso acontece, mas seria um tema para um outro vídeo, tá? Ele é capaz de dominar os outros Kaijus com muita facilidade, menos aqueles tão poderosos quanto ele, né? Numa base aí, por exemplo, do Kaiju número 9, que tem um nível de fortaleza de 8,5, sem sequer se cansar. E o Kafka já mostrou muita destreza nessa nova forma dele. Ele pode até resistir a um ataque do vice-capitão lá, o Soshiro, mano, desarmar ele, machucar ele, e até provou, inclusive, ser forte o suficiente para resistir aos ataques do Isao Shinomiya, quando ele estava usando a arma numerada número 2 lá também, que já é um baita de um feito, cara. A transformação do Kafka também parece tirar o melhor dele, às vezes, resultando num furioso Kaiju número 8, fora de controle completo. O Kafka mantém a individualidade de senso dentro de si mesmo quando isso ocorre, deixando ele muito mais indefeso para assistir o seu corpo sendo enfurecido, né, e ser consumido sem o seu próprio consentimento. Além disso, devido à idade dele, o corpo do Kafka não pode suportar toda a força dos seus golpes e acaba sendo danificado sempre que ele abusa dos seus poderes. Isso é meio que um contra dele ter essa parada do Kaiju número 8, né? É muito forte, mas o cara cansa, não tem como. Depois dele temos o Kaiju número 9, o principal antagonista dessa série e o Kaiju identificado também como humanoide. E anda por aí. E o que ele mais gosta de fazer o quê?
reviver kaijus mortos pela força de defesa, por causa de tomar os kaijus que foram transformados em armaduras de volta, que foram tomados pelos humanos, né? O kaiju número 9, cara, ele é um dos kaijus mais fortes vistos até agora na série, tendo um nível de fortaleza de 8,5, e apareceu pela primeira vez lá. Ele foi capaz de parar e quase matar todos os membros da força de defesa e conseguiu resistir aos pesados ataques do kaiju número 8, antes de fugir do local sem ser visto. De acordo com o Isao Shinomiya, o número 9 opera como se fosse um vírus, tá ligado? Ele é notado como uma grande ameaça para a força de defesa por Keiji Itami, e depois de absorver os poderes do kaiju número 2, que tava lá, né, quando ele derrotou o Isao, o kaiju número 9 foi recém-coroado o rei de kaijus. Então, a partir daí, a gente já sabe do poder da força imensa dele, né, que é um soco extremamente poderoso. A velocidade e o reflexo dele também são aprimorados, né? Ele é capaz de se mover rápido o suficiente para que os olhos de outras pessoas, como por exemplo Leno, não sigam ele e fugir de cenas perigosas sem ser visto. Os reflexos dele são muito rápidos também, que permite que ele desvie de balas, né? O cara é tipo Matrix, então o maluco é sinistro. Ele tem uma durabilidade muito forte. Tem a mudança de forma que a gente não tinha visto muito até agora, na qual ele é capaz de se transformar completamente a aparência dele, dando a ele uma forma humana totalmente diferente da sua forma monstruosa original. A mesma coisa que acontece com o Kafka, né? E ele também pode usar os seus poderes de mudança de forma para esconder ali e manifestar os próprios olhos, crescendo membros extras também à vontade, e até mesmo parar e se moldar numa nova versão poderosa de si mesmo. Ou seja, é um cara totalmente adaptável. O poder de mudança dele permite que ele se estique e se transforme completamente. Ele também tem o desapego, que é o ataque ofensivo mais frequente que ele usa. Parece estar sempre atirando pedaços do seu corpo, né, direto do dedo, como se fosse balas, e isso vai rápido o suficiente para ferir as pessoas, inclusive. Por outro lado, se você conseguir ver o momento do ataque, fica até um pouco mais fácil de você evitar ele. A precisão desse ataque é até menos precisa na forma humana dele do que na forma de monstro, de kaiju mesmo. Além disso, esses projéteis não são fortes o suficiente para prejudicar significativamente algumas pessoas, como por exemplo o Kafka na forma de kaiju dele. Ele tem a assimilação de memória, porque quando ele consome os humanos, o kaiju número 9 ele pode assumir a aparência desse humano e também as suas memórias. E aí entra a parte da fusão, na qual ele é capaz de fundir o seu corpo com a de um novo kaiju também, para poder entrar em uma nova forma mais poderosa. Esse poder acaba permitindo que ele funda com outros monstros Yoju simples. É como se fosse uma porrada de formiga, tá ligado? Mesmo que ele tenha sido transformado numa arma, pode ser fundido com o corpo dele. E ele tem a duplicação. O kaiju número 9 é capaz de criar duplicatas de si mesmo que são tão poderosas quanto a sua forma original. Fora que ele também pode voar, ele tem poderes de cura que funcionam, mano, de forma incrível. E ele tem a ressurreição, o poder de ressuscitar os kaijus mortos, trazendo eles de volta à vida, mais forte do que eles eram antes de morrer. Coisa roubada, né, cara? Mesmo que tenha um limite para quantos kaijus ele pode ressuscitar, né, porque ele acaba cansando, ainda assim é uma habilidade muito doida, mano, muito roubada. E isso, a partir daqui, vai se tornar mais frequente, porque todos os kaijus acima do kaiju número 9 foram kaijus criados pelo kaiju número 9, ou revividos, né? Porque assim, ele também tem a habilidade de criação. Ele é capaz de gerar outros kaijus em si mesmo. Até mesmo de criar um kaiju tão poderoso quanto o kaiju número 10, que é o próximo que a gente já vai entrar. Bom, diferente dos outros kaijus agora, esse aqui, como eu disse pra vocês, o kaiju número 10 foi criado pelo número 9. Ele é um kaiju identificado como extremamente poderoso em nível de fortaleza de 8,3. Isso quando ele apareceu pela primeira vez. 9 depois dele crescer em questão de tamanho. O vice-capitão da 3ª divisão de força de defesa, o Soshiro, ou Hoshina lá, ele reconheceu, cara, que esse kaiju poderia tapar com o kaiju número 8, já que ele foi capaz de resistir a vários ataques do Soshiro. Cara, mesmo depois dele ser derrotado, o número 10 ainda manteve um nível de fortaleza de 5,7, apesar dele ter sido reduzido a só uma cabeça fora do corpo. E ó, o cara destruía paredes de concreto como se fosse nada. Depois dele se tornar muito maior, ele conseguia destruir edifícios maciços com facilidade. E era conhecido esse ataque dele, que era a gigantificação. Quando ele crescia de tamanho, ele ganhava muito mais poder com a sua fortaleza, atingindo o seu pico mais alto. Dessa forma, ele é capaz de empurrar sem esforço um membro de alto escalão da força de defesa lá, mano. Fora que um poder peculiar dele também era o controle de kaijus. O kaiju número 10 é capaz de controlar outros kaijus à vontade, usando um sinal, como se fosse um sinal sonar, para guiar esses kaijus aí. Mas como foi revelado que ele era um protótipo fracassado, ele mesmo quis se juntar sozinho e se tornar uma arma numerada.
Com isso, ele foi o primeiro Kaiju que pediu para se tornar uma arma numerada, só que agora ele se tornou a arma numerada número 10, e desde que o Soshiro usou lá a arma numerada número 10, cara, os atributos físicos do Soshiro foram todos aumentados, principalmente porque essa arma era a primeira arma Kaiju na história a ter uma mente própria, tá ligado? Inclusive ela tentava ali, né, dominar o Soshiro algumas vezes, mas ele nunca se deixou levar. E como atingiu o status temporário de sincronização, o Soshiro era capaz de dominar facilmente um Kaiju menor, por exemplo, com o potencial de usar a arma numerada dele ao máximo. Contra o Kaiju número 12, por exemplo, a versão melhorada final lá do Kaiju número 10, o Soshiro inicialmente ele foi sobrecarregado pelo monstro por conta dele possuir uma velocidade, uma força e capacidade de luta muito superiores em comparação com o número 10. Só que depois de revelar a arma secreta, o Soshiro foi capaz de ganhar vantagem em cima do número 12 por um curto período de tempo aí, que já foi o suficiente, né, para ele se adaptar ao seu estilo de luta. Eventualmente, depois de uma batalha muito difícil, Soshiro foi capaz de derrotar o número 12 numa nova técnica que ele desenvolveu durante essa batalha deles. Como o Soshiro era capaz de usar uma quantidade extremamente alta de poder no traje dele de combate, o seu poder de combate máximo desencadeado no traje de combate da força de defesa é de 92%. Só que abusar desse poder do traje dele faria com que ele superaquecesse. Enquanto ele usa a armadura número 10, ele é capaz de fazer a liberação completa também, que permite que ele use 100% do poder do traje. Mas depois daqui nós vamos então para o Kaiju número 11. Em algum momento o Kaiju número 11 também foi um Kaiju criado pelo Kaiju número 9. Ele recebeu as memórias exatas do Isao Shinomiya, mano. Aí é que as coisas começaram a pesar. Porque como um dos Kaijus identificados pelo Kaiju número 9, o número 11, um Dai Kaiju também extremamente poderoso, tinha um nível de fortitude de 9. Os poderes deles eram baseados em hidrocinese, o que tornava ele um inimigo formidável para alguém como o capitão da primeira divisão da força de defesa, o Gen Narumi, que usava todos os impulsos elétricos do cérebro do seu oponente para poder ler e antecipar os seus movimentos. Durante essa luta lá, mano, o número 11 foi atingido por Narumi antes de usar o seu ataque da água para dar um soco claro no capitão de força de defesa, enviando ele voando. Então o número 11, ele afirmou que mesmo que o Gen pudesse ver os seus movimentos através da arma do número 1, ele não conseguia ler os movimentos da água, o que ele poderia controlar facilmente. Só que mais tarde, Kaiju número 8 apareceu, né, o que deixou o Kaiju número 11 surpreso. Enquanto o ataque dele ao Gen continuou, o número 11 conseguiu atacar e combater todo o ataque do capitão. Em seguida, ele revelou que sabia sobre os poderes do Kaiju número 1 e o estilo de luta do Gen, porque o número 11 possuía todas as memórias do Isao Shinomiya. Depois dele dar as palestras ali e tal, falando isso tudo, o Kaiju então encurralou o Gen e provocou ele por estar desapontando ele, antes de ser distraído pelo desmaio do Gen e ser cortado por ele. Quando o Gen despertou seus poderes evoluídos da sua arma, né, numerada, o número 11 ficou muito confuso, porque nenhum exemplo estava presente na memória dele. O Isao nunca tinha visto isso antes. Eventualmente, o Kaiju foi sobrecarregado pela previsão recém-descoberta do Gen e atingido pelo ataque final dele, e acabou falecendo por aí. Depois dele, temos o Kaiju número 12. Kaiju número 12 que foi criado como uma versão melhorada do Kaiju número 10. Já era um Dai Kaiju muito poderoso, né, por direito próprio, e de acordo com Keiji Itami e Konami também, era altamente possível que o Kaiju número 12 fosse criado especificamente para combater o vice-capitão da terceira divisão, Soshiro Hoshina, cara. Esse Kaiju, além de tudo, era um mestre espadachim. Ele exibia um alto nível de habilidade em lutar com as espadas, fazendo com que os combates extremos estivessem próximos da sua especialidade. A proficiência do número 12 com as lâminas era tão braba que estava a par com o maior dos maiores de todos, do Soshino, o combatente mais forte da força de defesa. Apesar dele estar em desvantagem depois que o Soshiro mudou para a forma da lâmina única lá, o número 12 logo começou a se adaptar ao estilo de luta, replicando a mesma técnica, aproveitando o máximo do braço regenerador dele, enquanto transformava esse braço numa espada. Ele é um cara super adaptável também, né? Já mostrou a capacidade de evoluir e se adaptar no meio de uma luta sem problema a partir desse tipo de coisa. Só que o Soshiro conseguiu usar 3 espadas. O número 12 se viu enfrentando esse cara que inventou uma nova técnica no lugar ali e conseguiu esfaquear o núcleo do número 12, acabando com a ajuda da cauda dele, né, do número 10. Mesmo depois do seu núcleo ser perfurado, ele meio que recresceu o braço e tentou continuar lutando. Só que o seu núcleo quebrou antes que ele pudesse avançar mais, e aí o vice-capitão ofereceu aos Kaijus seu elogio à medida que ele entrava em colapso e morria no final das contas. Depois temos outro Kaiju criado, que foi o Kaiju número 13. De todos os irmãos, o número 13 parecia mais com o Kaiju número 9, tá ligado? Ele era um Dai Kaiju extremamente poderoso, com um nível de fortitude também de 9. Um nível subsequente de 9,2 quando ele ligava ali no teu corpo.
Ele era um cara muito poderoso, poderoso o suficiente para enfrentar a primeira divisão da força de defesa sem se machucar. Só que o Kaiju número 13 não era poderoso o suficiente para ter uma combinação com o Kaiju significativamente mais forte, como o caso do Kaiju número 8. Durante os ataques lá do Cataclismo, induzidos no 9, o Kaiju número 13 apareceu em Oizumi, só que mais tarde ele foi alvo dos líderes do pelotão da primeira divisão. E durante essa luta ele conseguiu ganhar a vantagem da primeira divisão sem ferimentos, quase matando o líder do pelotão lá, o Tachibana e tal. E quando o líder do pelotão, Rin Shironome, atirou nele com a metralhadora, o número 13, ele derrubou as balas com um soco forte o suficiente para destruir a arma. Então o número 13 acabou sendo atacado por Rin com uma granada gelada e um rifle, só para ele parar de se mover ali rapidinho, né? Só que não adiantou muito não. E quando o Kaiju estava prestes a matá-lo, Rin foi salvo de repente por Kafka Ribino, que surpreendeu o número 13. No entanto, o Kafka se transformou em número 8 e o número 13 ficou muito entusiasmado, ansioso para lutar contra um outro Kaiju. Estava prontamente muito mais musculoso, melhorado, e logo depois ele correu em direção ao Kafka com altas velocidades para dar um soco nele. Só que o Kafka ele bloqueou, perfurou o número 13 com uma parede instantaneamente e acabou matando ele com um ataque só, basicamente, ali. Depois temos o número 14, Kaiju número 14, cara. O cara que tem poderes de levitação. Ele é muito parecido com os irmãos, né? Ele pode se mover livremente no ar, ele pode se teletransportar, provavelmente que foi desenvolvido como um contador para as habilidades dele, né? Isso para lutar contra a mina, principalmente. E ele tem a manifestação de portal forçado, que se ele ativar isso daí para uma força externa, o número 14 pode manifestar um portal do corpo dele, mesmo quando ele estivesse morto. Isso poderia ser usado por outro Kaiju. Ele tem ataques de energia, que pode projetar feixes de energia destrutivos de cada boca que ele tem, de cada cabeça também, né? E a geração de campo de força, na qual ele é capaz de cercar com um campo de força durável o suficiente para suportar o fogo de vários mísseis, rifles, padrões de força de defesa absurdos também. E durante os ataques do Cataclismo, ele foi induzido lá pelo número 9, né? Ele apareceu em Tachikawa, mais tarde foi alvo da capitã do 3ª divisão aí da mina. Usando a capacidade de teletransporte, o número 14 até foi capaz de evitar ser o alvo de Ashiro, né? Enquanto detonava toda a cidade com aqueles feixes de energia, bloqueava as barreiras de soldados no interior, usando o campo de força dele. Mas quando a mina agiu em Tachikawa, o número 14 prontamente atacou, e aí não teve como, né? Ela conseguiu se esquivar, atirar de volta, ficou naquela batalha, naquele choque, e eventualmente ele acabou sendo derrotado. Só que quando ele foi morto, o pai dele, o Kaiju número 9, usou a versão branca do número 14 para poder abrir a força de um portal ali através do seu cadáver. Caminhando pelo cadáver do número 14, o número 9 se manifestou através de um portal na frente da mina, pronto para recuperar o seu incrível poder para si mesmo. Negócio doido, né, cara? E por último, e não menos importante, também temos o Kaiju número 15. Desde que ele foi criado, o número 15 ele buscou o amor e o carinho do número 9, como uma filha humana faria com o seu próprio pai. Só que as suas emoções foram usadas pelo número 9 para manipular o número 15 para que ele ficasse mais forte para o objetivo do número 9, sendo alheio ao afeto e vendo a geração como nada além de um peão, uma ferramenta para as suas lutas, né? O Kaiju número 15 apareceu justamente para enfrentar o oficial da primeira divisão, que era Kikoru Shinomiya. Logo depois de ser reconhecido como Kaiju numerado, ele recebeu o seu codinome de Kaiju número 15 e rapidinho desencadeou um ataque que eliminou os oficiais que estavam ajudando o Kikoru no seu choque, né? À medida que ele se transformava de volta na sua forma humana, o número 15 zombou do Kikoru. Então ele se preparou para neutralizar ela, e zombando da Kikoru, que anunciou que neutralizaria o número 15, o Kaiju rapidinho atacou ela com vários golpes poderosos, sobrecarregando ela em força e velocidade, eventualmente invadindo o escudo da sua arma numerada, afirmando que o machado da Kikoru não seria o suficiente para matar ele, tá ligado? O Kaiju número 15 então transformou o braço esquerdo num machado gigante para eliminar a Kikoru, mas a Kikoru finalmente conseguiu fugir do ataque enquanto seguia o fantasma da sua mãe através da sua armadura. E ela finalmente conseguiu acertar o número 15 no rosto, mesmo que ligeiramente. Eventualmente, a Kikoru conseguiu alcançar o seu poder de combate máximo e expor o núcleo do número 15 só para o Kaiju liberar o ataque psicogênico dele lá, né, no seu oponente. E dentro do subconsciente da Kikoru, o Kaiju número 15 questionou ela sobre a razão dela se tornar mais forte, só para fazer ela revelar que tudo que ela sempre quis foi um elogio dos seus pais, por isso que ela quer se tornar muito forte. E depois dessa revelação, o Kaiju número 15 começou a provocar ela, dizendo que seus pais estavam mortos e que ela não poderia mais ser elogiada por eles nunca mais. Com a Kikoru caindo em desespero por conta disso, o número 15 mais tarde sentiu a aparição do Kaiju número 8 para sua surpresa.
Sentindo esse imenso poder, depois que ele derrotou o Kaiju número 13, o número 15 reconheceu o poder superior do número 8 e propôs uma reunião com o seu companheiro Kaiju para derrubar ele. Mas antes dele notar que a Kikoru se levantou, e quando a Kikoru encontrou a determinação, ela provou ser um oficial digno da força de defesa, e o número 15 já tinha se visto sendo espancado ali por uma jovem soldado que eventualmente deu um golpe fatal nele. Nos seus últimos momentos de vida, o número 15 até mostrou a psique dele, as memórias para Kikoru, revelando o quanto ele queria ganhar a aprovação do Kaiju número 9 também, que era o seu pai. Só que no final das contas ele só via o número 15 como um mero peão. Desesperado, o Kaiju número 15 foi então morto pela Kikoru. Mesmo que também seja muito destrutivo nos seus ataques, esse Kaiju era um Kaiju poderoso o suficiente para matar vários oficiais da força de defesa sem esforço. Assumindo a habilidade da arma numerada, por exemplo, o número 15 ele seria o pior dos oponentes para alguém como a Kikoru, usando todos os poderes mentais para contornar a força incomparável da Kikoru e usar as inseguranças contra ela mesma. Mas no final das contas, ela conseguiu acabar com ele, né? É aquilo, a habilidade mais única dele era a psique, né? Que ele conseguia afetar as suas vítimas a partir disso. Sempre trabalhando com controle mental, telepatia, sempre com o subconsciente das pessoas. Por isso que ele também é um dos Kaijus mais poderosos que existem. Bom, família, suou, hein? Esse vídeo foi longo, eu espero que vocês tenham gostado. Então, se curtiu, cara, deu muito trabalho fazer isso aqui. Deixe seu like e não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra gente acompanhar mais histórias de Kaiju, né? Se você quiser acompanhar, né, mais Kaiju número 8, deixa aí a sua sugestão nos comentários que a gente traz mais vídeos desse aqui, tá? Aquele forte abraço, do coração, e eu te vejo na próxima. Valeu!